Olá, tudo bem? Hoje, mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos falar sobre a crase. Crase, gente, a crase é muito questionada, né? As pessoas têm muito medo de falar sobre a crase, mas não tem mistério, ok? Vamos ficar atentos à dica da professora, que nós vamos nos sair muito bem nessas questões de crase. Crase, o que é a crase? É a junção da preposição a mais o artigo definido a ou as. Ou ainda, da preposição a com as iniciais dos pronomes demonstrativos aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo. Ou com o pronome relativo a qual ou as quais. Por que eu estou frisando o plural aqui? Porque sempre depois dessa crase nós vamos atender um substantivo. E o substantivo, ele varia entre gênero e número. No caso, a crase só vai acontecer diante de palavras femininas. E se a minha palavra feminina estiver no plural, a minha crase também vai para o plural. Então, nós temos que estar atento a esse detalhe. Se o meu substantivo está no plural, a crase também vai para o plural, porque nós estamos tratando de artigo, ok? Olha lá, primeira dica da crase. Experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Se tiver sentido a crase, eu vou trocar o a do feminino para o ao no masculino. Veja bem, veja o exemplo. Vou ao colégio. Ok, faz sentido. Então, quando eu tiver frase, vou dizer vou à escola. Digamos que você tem uma questão. Vou à escola. Coloca ou não crase aqui? Estou na dúvida, professora. Troco a palavra escola por colégio. E se eu trocar o a pelo ao, preposição mais artigo masculino, então aqui eu também tenho preposição mais artigo feminino. Juntando tudo, eu tenho a crase. Olha que dica bacana. Então, eu estou na dúvida. Estou diante de palavra feminina, sim. E eu quero saber se aqui tem ou não crase. Troco o a pelo ao. E a palavra masculina. Vou ao colégio. Então, aqui tem crase. Vou à escola. Essa junção de a mais a, na hora do meu pronunciamento é normal. Só vou dizer a. O que muda é a grafia, porque o meu sinal de crase, o sinal indicativo de crase, ok? Tem crase ou não? Uma dúvida bastante comum é indicações de lugares. Então, olha a dica. Vou a, volto da, crase a. Se eu vou a, volto de, crase pra quê? Ou seja, não tem crase. Então, olha lá. Vou à Bahia, volto da Bahia, ó. Vou à Bahia, volto da Bahia. Crase, ok. Vou lá, marco a minha crase. Vou a Salvador, volto de Salvador. Crase para quê? Não tem crase, ok? Então, atenção a essa dica. Pessoal, agora nós vamos às dicas de quando não usar crase. Olha lá, os 7 pecados mortais da crase, ok? Quando eu não vou utilizar a crase. Olha lá, antes de palavra masculina, eu não vou utilizar a crase. Por quê? Porque a palavra masculina pede o artigo definido o.
e não o artigo definido a. Então, nós temos aqui apenas preposição. Andava todos os dias a pé. Pé, palavra masculina, exige o artigo definido o e não o a. Antes do artigo indefinido. Olha lá, artigo indefinido também não vai exigir crase. Chegaram a um veredito. Ele é inocente. Olha lá, temos apenas preposição. Antes de verbo, voltaram a estudar. Estudar é ação, é o meu verbo. Então, eu tenho apenas preposição. Verbo não exige artigo, ok? Antes de alguns pronomes, não entregarei a ela. Ela, pronome pessoal. Pessoal, os únicos pronomes que vão admitir crase são aquela, aquele e aquilo, os seus respectivos plurais. Pronomes demonstrativos, somente esses. Os demais pronomes não admitem crase. Quando antes do a houver uma preposição. Compareceram perante a delegacia. Perante é preposição. Então, este a aqui é apenas artigo feminino. Não tem como haver crase só com um artigo feminino. 6. Antes de expressões de tratamento. Entregou o envelope a vossa senhoria. Vossa senhoria, vossa excelência, vossa santidade, ok? Pronomes de tratamento também não vão admitir crase. Quando o a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, lembra que eu falei? Se o meu substantivo estiver no plural, o meu artigo também vai para o plural. Então, para haver crase, temos que ter essa sintonia entre o artigo e o substantivo. Deu material a pessoas desconhecidas. Pessoas está no plural. E o meu azinho aqui é apenas preposição, ok? Crases diante de hora. Olha lá, ocorre crase diante de hora exata. Horário redondinho, fechadinho. Olha lá, retornamos às 17 horas. Ocorre crase, ok? O encontro será às 13 horas. Ok, ocorre crase. Eles estarão aqui às 21 horas. Horário redondinho, fechadinho, ok, ocorre crase. A conferência será às 18 horas. E quando que não vai acontecer a crase? Retornamos após. Olha lá. Após, essa preposição não admite crase. Nós temos aqui uma preposição. Lembra da regrinha da preposição? Então, aqui também não vai acontecer a crase. O encontro será marcado para as 13 horas. Para preposição. Também não ocorre crase. Eles estão aqui desde as 21 horas. Também, diante de preposição, não ocorre crase. A conferência será realizada entre as 14 e as 18 horas. Olha lá, quando ele vai especificar um período de tempo, se ele usou a crase não acontece. Agora, se ele houvesse dito das 14 às 18, aí sim nós teríamos crase nesse exemplo. Dicas valiosas, tá? Trocando a por ao, crase, nada mal. Olha lá a dica. Tô na dúvida, tem uma palavra feminina, vou colocar crase ou não? Troca o a por ao e troca a palavra feminina pela masculina, como nós vimos nos primeiros exemplos. Diante de masculino, crase é pepino, não dá certo, tá? Diante de palavra masculina,
sem chance de ter crase. Se for a moda de, crase vai vencer. Por exemplo, gol a Pelé. Ah, professora, Pelé, palavra masculina. Mas neste caso, a crase, porque o gol foi a moda de Pelé, foi a maneira de Pelé. Então, a crase. Bife à milanesa. Bife à maneira de Milão. Então, a crase. A no singular, palavra no plural. Crase nem a pau. Como nós vimos no exemplo, né? Se eu tenho meu a no singular e a minha palavra no plural, não tem como haver crase, é apenas preposição, não tem artigo. Com pronome de tratamento, crase é um tormento. Pronome de tratamento sem chance de ter crase. Palavra repetida, crase proibida. Por exemplo, dia a dia, não tem crase. Diante de substantivos repetidos, não tem crase. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na dúvida, voltem nas apostilas, revisem o conteúdo e até a próxima aula. Tchau, tchau!